Oi, gente, só para lembrar que agora a gente está gravando no domingo à noite. Nessa segunda, o canal de Suez acabou sendo desobstruído depois de uma saga aí nos últimos 6 dias. A gente decidiu manter esse tema no nosso episódio porque, enfim, a gente fez outras reflexões mais profundas do que só o fato do navio. Sobre a ganância, a fragilidade do capitalismo, a fragilidade e a quebra dessas cadeias de produção, como, enfim, esse sistema depende de um único, minúsculo canal. A gente falou sobre outras coisas, então valeu a pena deixar esse pedaço, esse tema no Angu de hoje mesmo assim, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom Angu pra vocês. Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa terça-feira, como você está, Flávia? Gente, toda caminhando. Semana ela bufando desse jeito. Ah, gente. É pra você estar alegre que hoje seu neto, nesse domingo, está fazendo 3 meses. Minha maior alegria é meu neto, graças ao Lourum. Enorme Gente. alegria da minha vida, sorridente, alto astral. Verdade, tá, anda muito bem humorado. Esse nenê que está aqui dormindo no meu colo, vamos ver se vai dar o ar da graça. Meu neto, minha filha, minhas plantas. Não posso deixar de reconhecer as minhas plantinhas, que estão lindas. Botei no Instagram, no domingo, várias imagens de antes e depois, que foi um trabalho. Já falei isso para vocês, né? O tanto que eu batalhei, trabalhei, me dediquei à jardinagem nessa temporada. Verdade. E... Mãe de planta total. Não, total. Mas algumas estão lindas. Eu tive umas perdas também. Não vou ficar contando aqui desgraça. Tive umas perdas. Tô arrasada com uma amaranta que adoeceu. Tô tentando salvá-la, mas tô muito triste com isso. Tem uma plantinha que não tá boa, o tostão. Ele pega à toa, mas o principal dele ele tá ressecado. Tá claro, meio... 60 graus nessa cidade, não chove no Rio de Janeiro há anos. Enfim, mas na média, minhas plantas estão muito bonitas e estou muito feliz com a minha carreira de jardinagem. Lacrou. Bom, no episódio de hoje, temos assuntos interessantíssimos. Vamos falar do meu assunto preferido da última semana, que é o navio que está bloqueando o canal de Suez. Meu também. Evergreen. Gente, desde o dia 23... que foi a última quarta-feira. Quando vocês ouvirem isso na terça-feira, ele provavelmente ainda estará lá. Foi de terça para quarta. Foi na noite, então. Foi de terça para quarta. Quando vocês ouvirem isso, ele ainda estará lá, muito provavelmente, porque virou uma operação, como nunca antes vista, tirar esse gigante que está atravessado no canal de Suez. Vamos falar sobre isso. Atravancando basicamente 12% do produto interno bruto global. Ou seja, o babado tá forte no Egito, naquela região. Vamos falar também sobre as declarações que Xuxa deu nesse fim de semana, ou sexta-feira, né? Na sexta-feira, na última sexta, sobre testagem de medicamentos em pessoas em reclusão, presos. Meu Deus do céu. Olha, a população carcerária. Vocês podem esperar uma Flávia pistola, porque ela tá se revirando nesse assunto. Desde sexta-feira. Eu tô indignada! Tá igual o Gil, eu tô indignado. Ela está revolta, então fique aí pra ouvir Flávia pistola. E no fim desse episódio vamos falar sobre o censo, que a gente falou aqui ano passado, né? Que quando o censo foi adiado de 2020 por conta da pandemia, não tinha condições de fazer, mas que o previsto era que nesse ano de 2021 fosse possível, né? Porém, chegou a hora e não vai rolar. E aí falaremos sobre isso e vamos repetir aqui. Não vai rolar, foi um babadaço. E por que é tão importante o censo, né? Que eu acho que é o principal, não é só uma questão estatística, também tem a ver com política pública. Vamos falar sobre isso. Bom, com política pública, com orçamento, com repartição de recursos da União para estados e municípios, é um rolo danado. Vamos nessa. Vamos começar falando do canal de Suez? Não, e tem mais um tema. Meu Deus, vai acabar amanhã. O relatório SESEC, tiro no pé, que é uma pesquisa super importante sobre custo
da violência, da lei de drogas, né, desse modelo, dessa política de confronto, né, de combate ao crime ancorada no confronto. Um trabalho lindo, coordenado pela Julita Lengruber, e grande elenco. Vai ser lançado na segunda-feira, dia 29, ou seja, para quem está nos ouvindo na terça, 30, foi lançado ontem. E eles fizeram, durante 2 anos, um profundo levantamento sobre esse custo da violência, da implementação desse modelo de segurança pública ancorado na lei de drogas, no ano de 2017, para o estado do Rio de Janeiro e para o estado de São Paulo, que são 2 mercados muito relevantes. Vamos falar disso. Bom, vamos começar então com o nosso glorioso canal de Suez? Vai, minha filha. Não, eu tô muito Sabe empolgada. que essa paixão da Isabela por esses assuntos internacionais tem muito a ver com as nossas empolgações, os nossos debates domésticos, né? Por quê? Disserte sobre. Porque, assim, eu sempre fui muito excitada por notícias internacionais e assuntos assim. Mas você gosta de todas as notícias. Então, mas até as que são desimportantes. A gente sempre debateu muito isso, negócio de guerra, bombardeou não sei o quê, ataques. É por isso que o Angus Grilo existe, não é mesmo? É. Pois é. Mas foi maravilhoso, porque quando eu acordei foi na quarta, né? Acordei muito cedo, aí eu vi um fio já do Felipe Pacheco falando, não vou mais conseguir ver outra coisa. Eu falei, eu também não. E a Isabela já tinha visto lá na casa dela. Na madrugada, que eu acordo, né, de madrugada pra essa criança amamentar, entro nas redes, quando perco o sono, já tinha visto. Gente, é fascinante a história. Bom, vamos lá. Na noite, né, na terça-feira, dia 23, não se sabe ao certo ainda o que causou. Tem fontes que dizem que foi uma pane elétrica, o navio teve um apagão e, por isso, ficou à deriva no meio de uma tempestade de areia com ventos muito fortes, acabou atravessado no canal de Suez. O navio vem a ser um cargueiro de 200 mil toneladas. Porta-container. Não é a mesma coisa, gente? Carrega carga é cargueiro, não é? Mas ele é um porta-container, porque tem navios de carga que carrega a carga, granel, tem navio petroleiro, é tudo cargueiro. Você não deixou eu completar. Ele carrega pode chegar a 20 mil containers de carga. É um dos maiores do mundo. 400 metros agora. 400 metros são de comprimento. Maior do que 3 campos de futebol. Dá 3 campos de futebol e sobra um pouquinho. Maior que a Torre Eiffel, 400 metros de comprimento, 60 metros de altura. Gente, é uma coisa, assim, inacreditável o tamanho do navio. É quase 4 vezes a Estátua da Liberdade. Não, surreal. E o Cristo? O Cristo tem 30, né? Porra, então é 100 vezes o Cristo. Quantos metros tem o Cristo? Vamos ver. Cristo Redentor. É só a estátua, né, que você tá falando. Eu acho que ele é da altura do Pão de Açúcar. Mentira. Eu acho que sim, pelo que eu li. O Cristo tem 30 metros. O Cristo tem 30 metros, 38 metros como pedestal. Então, 100 vezes o Cristo. Gente, é inacreditável o tamanho do negócio. Não dá para dimensionar o tamanho do navio. Ele estava passando pelo Canal de Suez. O que é o Canal de Suez? O Canal de Suez é uma via artificial no nível do mar, que foi aberta entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho para encurtar a viagem da Ásia, do mar e dos países asiáticos até a Europa. O caminho anterior tinha que contornar toda a África. Ia lá embaixo, no Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, subia tudo de novo. Esse é um trajeto que demora de 1 a 2 semanas a mais, se comparado a esse atalho do Canal de Suez. Olha, o Pão de Açúcar tem... Mas o Pão de Açúcar não é onde fica o Cristo, né? Não, minha filha, eu tô falando do Pão de Açúcar. O Cristo é no Corcovado. É porque eu li que era da altura do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem coisa... É porque o Pão de Açúcar é uma referência muito importante no Rio de Janeiro, né? Um marco. Tô passada. E aí, o Canal de Suez foi aberto em 1859, portanto é uma obra que tem 150, 160 anos, para encurtar essa distância. Eles têm tem 2 trechos, né, o Canal de Suez. Tem um primeiro trecho, que é, né, contando no trajeto Ásia, Europa, tem um primeiro trecho
que é exatamente onde o navio atravessou e fechou. Depois ele chega como se fosse numa baía. Ó, essa baía é o Grande Lago Amargo, é um lago gigante. E aí tem o segundo trecho do Canal de Suez, que tem até um backup, né, de canal. Tem um canal que é o antigo, eles abriram um canal novo. Então, se der algum problema nesse canal novo, eles têm um backup nesse antigo, porém, só nessa segunda parte. Na primeira parte, que é onde o navio atravessou, não tem backup. Então, na terça-feira passada, o navio atravessou e, gente, não há nada que tire o bicho dali. No dia seguinte, foi uma escavadeira tentar cavar ali onde está a proa do navio, a frente do navio, para desencalacrar, porque o problema é que as margens, as bordas, são mais rasas. O canal é como se fosse um V ou um U. Ele tem as laterais mais rasas e o meio mais fundo. Como o navio virou, né, ele está atravessado, ele está na horizontal quase, prendeu a frente e atrás na areia, no lamaçal que tem nas margens do navio. Então ele está atolado na frente, atrás, não tem nada que tire o navio. E aí tem uns números muito impressionantes, para além do tamanho, né? O tamanho e o peso desse navio. O Canal de Suez é responsável, passa pelo Canal de Suez, 12% da economia mundial. Então, já é uma cagada sem precedentes. Tem uma matéria da BBC lá da Inglaterra, uma matéria em inglês, desse fim de semana, que está explicando tudo que eles tentaram fazer. Logo no dia seguinte, foram 9 rebocadores tentar desatolar o navio e não fez nem cócegas, né? Não teve o menor efeito. Nesse último sábado, eles estavam esperando que, com a maré subindo, o navio fosse dar uma aliviada, flutuar um pouco mais, iam conseguir mexer alguma coisa, iam conseguir desatolar com essa maré alta. Não rolou, mas comemoraram que ele se mexeu 30 graus, mexeu 4 metros, né? A frente e a parte de trás do navio conseguiram uma movimentação de 4 metros. Mas é uma cagada absoluta. Eles estão estudando, já que isso não rolou, esperar a maré alta não rolou, eles estão estudando tirar alguns contêineres do navio para aliviar essa carga, ver se o navio mais leve dá uma flutuada para conseguir mexer. O problema é que o navio está com 18.300 contêineres, então assim, é surreal. E também não é uma operação fácil, porque precisaria de um guindaste que sustentasse o peso desses contêineres e que chegasse a 60 metros de altura, o que também não é uma coisa trivial, não dá para levar um carvalhão. Não é mesmo? Como o Flávio Alben lembrou? Não, é porque você pensa assim, leva um guindaste e começa a remover, mas o lugar, as laterais, é um terreno de terra, de areia. Não é uma estrutura de porto em que você tem aqueles grandes guindastes que movem contêineres em porto. Quem já viu uma imagem do alto de um grande porto, isso é bastante simples. Mas ali não, é como se você tivesse trafegando, navegando num rio. Quer dizer, as duas margens são areia, é um solo sem estabilidade. Então não é viável, porque como é que você vai estabilizar um guindaste para fazer essa movimentação dos contêineres? Então isso é super complicado. Acho que a Isabela já falou, né, que ele é como se fosse um Y, né, e ele está bem na perninha sozinha do Y. Então as duas rotas ficaram... sim, que tem 2 canais em cima e um desse embaixo. Isso, então ele inviabilizou quem está indo da Europa para a Ásia, os navios que estão indo buscar, a maioria da rota é China, né? Produto... E Oriente Médio, né? Sim, e petróleo, né? Exatamente. Mas os navios vazios que estão querendo descer para ir buscar, serem carregados, não conseguem passar. Os navios carregados que estão querendo chegar na Europa não conseguem chegar. Eles estão com umas dragas enormes para tentar também tirar a areia desse fundo, para ver se libera desse atolamento, mas ainda não deu grandes resultados. Bom, eles já comemoraram que eles conseguiram deslocar 27 mil metros cúbicos de areia, numa profundidade de 18 metros, mas ainda está presa.
Mas agora a hélice tá funcionando, não estava se mexendo, o leme tá conseguindo se mover, né, que é o volante do navio, já move, então eles conseguiram já liberar alguma coisa desse, tirando essa coisa essa terra de baixo com essas dragas. Quebrou, né, uma das partes nessa batida nesses bancos de areia, o casco, isso. Danificou o casco, 2 dos tanques do navio encheram de água, mas eles conseguiram escoar essa água. Então, assim, gente, é uma cagada que não tem precedentes. E aí, o grande questão econômica é, de acordo com dados da Lloyd's List, não me pergunte o que é, eu estou referenciando aqui a BBC, esse bloqueio, já tem mais de 300 navios esperando para passar de um lado para o outro, esse bloqueio está segurando 9,6 bilhões de dólares em mercadorias por dia. Então, por hora, são 400 milhões de dólares que ficam bloqueados por causa desse navio que está atravessado. O general, que é o responsável, o líder lá desse... O nome do órgão é a Autoridade do Canal de Suez. Ele fala que o Egito está perdendo 14 milhões de dólares por dia a cada dia que o canal fica fechado. Porque o Egito é que administra, né, o canal. Eu tive no Canal do Panamá, que é uma obra igualmente... Pelo Canal do Panamá passam, acho que 5% do PIB mundial, de 3% a 5% do PIB mundial. É uma obra de engenharia mais impressionante do que o Canal de Suez. Mas o Canal de Suez é uma, como a Isabela falou, um canal, uma obra artificial, mas no nível do mar. Então é mais ou menos como se você abrisse uma vala. O Canal do Panamá não, porque tem diferença de altura de solo, então ele tem eclusa. O navio entra, fecham-se comportas, entra a água, aí ele sobe, aí abrem as comportas para ele mudar para outra parte do Pacífico. E aí ele, quando a água encontra escoa para o Pacífico, o navio desce e sai navegando. É uma coisa absolutamente impressionante. Você chegou a ver em ação? Cheguei. A água entrando? Cheguei. Tem um mirante, é uma atração turística, né, do Panamá. Foi nas férias de 2017, quando nós fomos a Cuba. Foram para Cuba, mandaram tanto, né, Flávia, que vocês foram. A gente passou janeiro de 2017, nós passamos 2 semanas em Cuba. Fomos a Varadero, Matanzas e Havana. Uma viagem maravilhosa. Não tinha sido minha primeira vez, eu fui uma vez a trabalho. E essa não, a gente foi como tu, ficamos hospedados numa casa de família, mas isso aí é outro papo. Quando a gente falar um dia desses de viagem, posso contar mais sobre a viagem para Cuba. Mas a volta, a nossa passagem era pelo Panamá, e o Panamá faz aquelas coisas que nem Portugal faz, que é você pode abrir a passagem e ficar 1-2 dias lá, né? Aí eu tinha muita curiosidade, por ser mesmo de jornalista de economia, e a gente foi visitar o Canal do Panamá. E é uma coisa impressionante, eu nunca vi navio do tamanho daqueles que a gente viu passando lá, eu e Aidan, né? Esse agente somos eu e Aidan. É absolutamente impressionante. Agora, o Canal de Suez é muito mais relevante. E aí tem várias complicações, né? A Isabela, por exemplo, já mencionou todas as dificuldades e a quantidade de navios que estão parados à espera, ou, enfim, agora já começou até um movimento de alguns manobrando. Mas é um custo brutal e que também embute umas reflexões sobre a fragilidade dessa estrutura produtiva que se montou da atividade econômica mundial. No primeiro momento, o que se pensou? Um navio encalhou, vai ter um atraso. Aí, de imediato, o petróleo subiu. No primeiro dia, 6% né? de alta no preço do petróleo. No dia seguinte, ele recuou, mas recuou não o suficiente para compensar a alta de um dia. E recuou porque tem essa coisa da Covid, a pandemia, né, agravada mundo afora. E a chegada do outono, né, a mudança de estação no hemisfério norte, reduz a demanda por petróleo. Mas, daqui a pouco, isso começa a complicar. E aí, começou assim, gente, vai ser uma coisa muito séria, porque vai ter quebra de cadeia produtiva.
Por quê? E aí eu tenho uma reportagem ótima que saiu no New York Times falando dessas implicações, porque o mundo virou uma grande aldeia, né, digamos assim, com as fábricas, as unidades de produção, mesmo no mundo desenvolvido, se movimentando a partir de insumos, de matérias-primas, de partes e peças que vêm principalmente da Ásia, né? Principalmente da China, da Índia. A cadeia da indústria, por exemplo, farmacêutica, é muito dependente da Índia. A cadeia de automóveis, de eletroeletrônicos, também insumos, né? Bugiganga de todo tipo, a gente sabe. Vem tudo da China, vem tudo em container. Todos os tecidos. Tecido, aviamento, tudo da China. Máscara. Inclusive, nessa reportagem, eles falam do quanto a própria Amazon confessou ninguém mais tem estoque, porque você consegue, a partir dos anos 50 do século XX, com a invenção dos containers e das estruturas encadeadas, tipo, o container sai do navio, é encaixado num trem que já acomoda um container, já pega a ferrovia, ou é encaixado num caminhão, né, num chassi de caminhão, que é exatamente o container. Se vocês olharem, vocês veem, né, que vários desses caminhão são containers. E é uma estrutura logística muito, muito ágil, que reduziu o custo e permitiu com que você não tenha espaço mínimo, não tenha custo com estoque, porque o fluxo do comércio internacional vai o tempo inteiro contínuo. Só que assim, você obstruiu uma das principais artérias. Agora as contas que começam a ser feitas, além de clientes e fornecedores, e seguradoras e empresas navais sendo acionadas porque a carga não está chegando nos lugares, né? Vai virando uma bola de neve. Essa é uma dimensão. A estratégia de desviar do canal de Suez é ir pelo Cabo da Boa Esperança. A gente sabe, né? Vasco da Gama, os portugueses que contornaram a África para chegar do outro lado, para chegar ao Caminho das Índias. Só que é muito mais longo. A diferença de prazo, por exemplo, da ponta do canal até o porto de Roterdã, na Holanda, que é o principal porto da Europa, são 11 dias. Se você fizer do mesmo ponto, indo pelo Cabo da Boa Esperança, ou seja, contornando a África, são 26 dias a mais, ou seja, são 37 dias. E é um custo, segundo essa matéria do New York Times, $30 mil dia de combustível. $800 mil a mais de combustível. Então, assim, o custo é brutal e ainda tem os piratas da Somália. Gente, isso é surreal. É muito louco, é muito louco. Tem realmente pirata, não é piratas do Caribe, não, queridas. Piratas na Somália, isso é uma cagada já há anos, né? Tanto que muita da rota do comércio mundial escapou desse roteiro, né, que vem pelo Cabo da Boa Esperança, pelo sul da África, em razão dos piratas, do risco, né, muitos sequestros de navios, especialmente para roubar combustível, também eletrônico, mas principalmente petróleo, esse tipo de coisa, pedem resgate, é um negócio sério. Então, assim, já tem navio saindo daqui do Atlântico, e aí, em vez de pegar a rota do Canal de Suez, descendo para fazer mas vai chegar muito depois na Ásia, né? Já estão sendo desviados. Já tem também alguns navios pensando em desviar, vindo de lá para cá, mas esses dias já foram suficientes para promover uma ruptura na cadeia produtiva, porque mesmo que o New York Times dizia, a matéria era de sábado, dizia o seguinte, mesmo que liberem o canal hoje, você vai ter um fluxo de chegada de navios nos portos, porque ficou tudo atravancado, que os portos não estão preparados para atender. Então né? Vai ter uma fila de espera até por conta da pandemia. Então vai ter espera para atracar. E outras, porque como é um ciclo ótimo, você vai ter dificuldade dos portos que estão, vamos supor, exportadores. Por exemplo, no caso do Brasil, vamos lá. Tem navios, eles vão fazendo rotas. Então, como tem um monte de navio parado lá, ou navio pegando rotas mais longas, os navios não voltam para chegar nos portos, por exemplo, sei lá, dos Estados Unidos, para escoar a produção deles. E outra, como não chegam os porta-containers, caso, por exemplo, desse que encalhou, você chega nos países exportadores
tá faltando container. Já tá começando assim, porque é tudo ótimo, né? Entregou, encheu e volta. Até a Isabela falou um negócio que o navio sai vazio. Não sai, é todo um ciclo de logística, vai com uma outra coisa, para em algum lugar. Enfim, é uma rota ótima e fixa, circular, em que ele sai cheio de um lugar, entrega e volta cheio, com um outro tipo de mercadoria. E até um jeito de ficar mais barato para todo mundo, né? Que ele não faz as duas viagens. Só que assim, com essa parada do canal de Suez, não tá chegando container, não tá chegando navio, não tá chegando container, então vai tudo parando. E as seguradoras, né, que você tinha falado, porque as cargas todas têm seguro. Se acontece alguma coisa, se naufraga, se é roubado, se some, tudo tem seguro. E estão começando a acionar o seguro porque não está chegando, mas não vai ter seguradora que dê conta. Não tem seguradora que dê conta e não tem como fazer entregar, porque é tipo... Não adianta, né? É tipo um infarto, né? Se acionar o seguro, receber o dinheiro, se você não pode comprar outro. Porque o problema não é a carga que perdeu, que afundou, e aí você encomenda de novo e outro navio vai trazer. Não tem por onde trazer. Então não adianta também você resgatar o dinheiro do seguro para fazer uma nova encomenda, fazer um novo trato, mandar vir outro navio, porque não tem outro. Porque, gente, é uma cagada generalizada. Não tem nem previsão de quando isso vai se resolver. Existe uma preocupação de que, por ter esse danificado casco, mesmo já tendo esquadro, e ele estando estável, que ele tombe, que o navio acabe caindo, porque ele está preso na frente e atrás, estão tentando mover, mas a gente não sabe qual é o tamanho do dano do casco ainda. Inclusive, tem uma informação também desse fim de semana, que é preocupante, que nessa deles começarem a escoar a terra, parece que acharam uma rocha por baixo do canal. Então, se o navio tiver pego nessa rocha e ter algum outro tipo de dano, se o fato dele estar preso na rocha estiver segurando um dano do casco que pode passar a encher e o negócio tombar, aí é uma cagada maior ainda. Porque ainda se estuda-se, não se sabe ainda se, quando ele for desbloqueado e deixar, né, for solto do atolamento, se ele vai conseguir voltar a navegar normalmente, já que ele está danificado, já que ele já está comprovadamente danificado. Se ele vai conseguir sair navegando, ou se ele vai precisar que reboque, ou se pode, enfim, dar problema e ele encher de água, enfim, se vai ter que fazer reparo com ele ainda no lugar, sem se movimentar. Ninguém sabe de nada ainda, é uma cagada. Eu acho que como nunca antes aconteceu nesse território das navegações. E é muito interessante essa fragilidade, né? Essa fragilidade mesmo do capitalismo. Em uma semana, né? Bom, e a fragilidade decorrente da ganância. Porque, na verdade, tem a ver com isso. Tem a ver com para reduzir custo, para garantir mais e mais consumo. Você vai fazendo obras, alargando o canal e aumentando o tamanho dos navios, né? Para caber mais, para baratear custo, etc. Só que esse gigantismo acaba, em algum momento, quando isso dá errado, inviabilizando todo o resto. Você não trabalha com estoque para reduzir custo, porque você tem produto, insumos baratos em mercados asiáticos que violam legislações trabalhistas, ou nem tem, né, legislações trabalhistas, quer dizer, uma exploração de mão de obra. É toda uma cadeia de muita injustiça que não valoriza o trabalho. Então, assim, tem tantas reflexões, gente. E aí tem mais duas reflexões de humor, né? Que no Brasil e no mundo, mas no Brasil teve um monte de meme sobre essa história do navio gigante encalhado e uma retroescavadeira pequenininha do lado dele, tentando, né? Tirando areia dali do lado. Um trabalho que você olha e fala, amigo, vai para casa, que não tem a menor chance. Pois é. Mas, assim, vários memes. E eu achei engraçado, porque fiquei pensando muito, né, em mitologia urubá, em religião dos orixás. Uma tempestade, né, uma ventania que teria deslocado os navios. Já me remeteu a Yansan, me perdoem, mas eu penso nessas coisas nos mitos, nessas representações. E no fim de semana eu ri muito, porque eles diziam que estavam esperando a maré subir para ver se o navio levantava. E eu pensei, agora está na mão de Iemanjá.
Coitada, a pressão. Botaram aquele lixão de não sei quantas 200 mil toneladas, né? 200 mil toneladas, 400 metros. E a Iemanjá gosta de barquinho, né, gente? Vai subir maré. Vai subir maré para despachar essa oferenda aonde, né? Então, enfim, esse é o traço de humor, mas eu acho que vale muito a pena, e essa história, e esse enredo, alô Bernardo, né? Bernardo Soares, que é professor de redação, porque tem muita reflexão contida nisso, desse gigantismo, dessa ganância e da fragilidade também. Então tem muita coisa de geografia, de redação, de argumentação, de reflexão sobre questões ambientais, sobre consumo. Todo esse acidente tem a ver com o tanto de exagero que é a vida, principalmente no Ocidente, né? Que é muito fascinante essa sobre vários aspectos. Vamos ver como é que estaremos, como estará o canal de Suez no nosso próximo Ângulo de Grilo na semana que vem. Provavelmente ainda bloqueado. Bom, a gente já tá com 30 minutos. Estamos encalhados no canal de Suez. Pois é. Então você vai rápido na sua indignação com a fala da Xuxa, que não vai ser episódio de 2 horas não, querida. Não, tudo bem. Desabafei tanto no fim de semana fazendo stories que eu me acalmei. Mas eu acho que é relevante a gente trazer essa reflexão sobre o episódio Xuxa, porque foi muito desagradável. Algumas pessoas ficaram decepcionadas. Eu me decepciono muito pouco com esses episódios de racismo, embora explicitamente ela não tenha feito essa referência. Mas eu acho que valia a pena a gente trazer isso para o Ângulo de Grilo e refletir por que essa opinião da Xuxa contém racismo, embora a palavra racismo, pessoas negras, não tenha aparecido no discurso dela. Aconteceu que a Xuxa foi convidada, ela é uma influenciadora e uma, digamos assim, ativista, nome, uma ativista, né, nesse debate da questão da proteção dos animais. E ela foi convidada para uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na sexta-feira 26, véspera do aniversário dela, para falar desse tema. E, bom, conversa vai, conversa vem com os parlamentares. Ela emitiu essa opinião em que ela chega a dizer: eu sei que muita gente vai me condenar, vai ser contra, mas acho errado fazer testes de medicamentos, vacinas. Não estou sendo literal, tá, gente? Estou fazendo assim uma leitura. Se a Isabela até quiser encontrar a declaração precisa. Mas aí ela diz, até uma opinião que eu sei que é complicada de dizer, mas que ela acha que não deveria fazer esses testes com animais e que poderia fazer com presos, que são pessoas, algumas pessoas que fizeram mal para as outras, que vão morrer mesmo na prisão, poderiam se oferecer ou serem usadas nesse tipo de situação, porque pelo menos morriam fazendo alguma coisa boa. São muitas camadas. São camadas, primeiro, de ignorância profunda, porque o Brasil não tem prisão perpétua, então não tem essa de vão morrer mesmo na prisão e tal. Se morre na prisão... Posso falar as aspas do que ela disse? Na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando pelos seus erros no ad eterno para sempre em prisões. Poderiam ajudar nesses casos. Pelo menos serviriam para alguma coisa antes de morrer, para ajudar a salvar vidas. Fecha aspas. Pois é, então, primeiro, a ignorância confessa, que eu me lembro sempre da minha querida Ana Maria Gonçalves, que fala da ignorância ativa da branquitude brasileira, porque não tem nem vergonha de expressar a burrice, né, a ignorância sobre determinados assuntos. Então, você quer falar de questão carcerária e sequer sabe, que no Brasil não tem prisão perpétua. Portanto, a premissa está equivocada. No Brasil, até 2019, era o máximo de prisão de 30 anos, mas o Bolsonaro conseguiu aprovar e sancionar uma legislação que aumentou para 40 anos de prisão. Então, a pena máxima no Brasil é de 40 anos. Portanto, o discurso de que vai morrer mesmo na prisão, então seja usado, já cai por aí pela desinformação. Mas não é só isso, né? É óbvio que você admitir experiências de uso de pessoas, né, de seres humanos, como cobaias,
Isso é algo absolutamente vinculado ao racismo científico, que foi muito aplicado entre os anos século XVIII e século XIX, sobretudo o século XIX, né? 1800 e nesses anos de 1800, em que achavam que as pessoas negras, né, não eram seres humanos ou comparáveis ou equiparados aos brancos, e toda sorte de pesquisa, de anatomia, de constituição celular, de resistência para dor, tratamentos, pesquisas, tudo isso eram usados. Corpos negros mortos ou pessoas negras vivas que recebiam esses tratamentos. Inclusive tem dois fios espetaculares da Eliana Alves Cruz, escritora maravilhosa, que fez a propósito desse caso da Xuxa, falando de experiências nos Estados Unidos em relação a isso. Muito do pensamento, dessa crença de que mulheres negras são resistentes à dor, que não sentem dor, que são mais fortes, que não sei o quê, tem a ver com essas experiências. Porque, na verdade, aplicavam doses variadas, por exemplo, de anestésico, para saber calibrar e beneficiar, sobretudo, pessoas brancas. Isso está num fio excelente. Vou pedir para a Isabela botar aqui na nossa o link, os dois. Então, isso tem origem no racismo científico. É um pensamento eugenista e racista, e não foi nem à toa que, nas redes sociais, viralizou Xuxa Mengele, que era o nazista, né, que fazia experiências com corpos de judeus na Segunda Guerra, no regime nazista de Hitler, da Alemanha de Hitler. Lamentável, então, pensar em seres humanos como cobaias é um pensamento eugenista e racista absolutamente imperdoável. Agora, por que tem um componente do racismo estrutural brasileiro em relação à questão jurídico-policial? Porque a gente sabe que, no caso brasileiro, quem são os pretos, predominantemente? São jovens negros, mais da metade da população carcerária no Brasil são jovens negros de baixa escolaridade, pobres, né, moradores de favelas, de periferia, os mesmos que são mortos. Os que não são mortos são presos. E 40% da nossa população carcerária estão presos sem julgamento. Então, prisão provisória. Metade disso, segundo vários estudos, metade desse contingente será inocentado. Então você tem 20% da população carcerária presa sem motivo. Você tem a criminalização dos corpos negros, nós já falamos disso aqui inúmeras vezes, inclusive num dos episódios a gente falou da questão do reconhecimento fotográfico. Uhum. Você tem predominantemente jovens negros encarcerados, e você tem uma formadora de opinião conhecida como rainha dos baixinhos. Xuxa, tipo assim, não tem descrição, não precisa nem descrever. A Xuxa é a Xuxa, tipo assim. Pregando isso com naturalidade. E ela ainda disse assim, e eu vou defender isso, e aí vai vir o pessoal dos direitos humanos me condenar, ou me criticar, ou não permitir. Caramba! Sabe? É tanto preconceito, é tanto equívoco, é tanto racismo, é tanta irracionalidade numa declaração só que choca. Bom, a Xuxa pediu desculpas. Foi muito criticada de sexta para na mesma madrugada ela já fez um vídeo de 2h da madrugada, né, do dia 27 de março, que é por acaso o aniversário dela, ela resolveu pedir desculpas num vídeo, dizendo que errei, não usei as palavras certas. Ela não recuou muito não, viu? Não usei as palavras certas. Não usei as palavras certas, não tem nada a ver com raça. E realmente ela não falou em raça. Mas olha só, gente, não precisa. Não precisa. Porque isso é racismo. No caso brasileiro, em particular, racismo relacionado à população negra, porque os homens negros, né, principalmente os jovens negros, são maioria na população carcerária. E agora, pensar em seres humanos como cobaias, seres humanos presos, presidiários, como cobaias para medicamentos e vacina, isso é desumanizar a população carcerária. E o sentido do sistema penal punitivo é pagar por erros cometidos e se ressocializar.
sabe? O sentido é completamente outro. Então, assim, é errado em todas as camadas. É só privação de liberdade, né? Não é privação de direitos. Você, na teoria, no mundo ideal, nas prisões, você teria condições dignas de vida. De não somente de se alimentar, de higiene, conforto, mas também de aprender uma nova profissão, de estudar, né? De sair já com uma possibilidade de entrada numa faculdade, num curso técnico, no mercado de trabalho. Você sair com dignidade e com opções de portas abertas para você se reinserir no mercado de trabalho, se reinserir educacionalmente, não sei se essa palavra existe, e não voltar para o crime. Não é o que acontece, né? Infelizmente, não é o que acontece. É o avesso da ressocialização. Mas não é preciso explicar por que é racismo, né? A imagem, se você pensa nos presidiários, quem são os presos brasileiros, a imagem que vem são, obviamente, de homens negros. Então, qualquer coisa que se você se refere ao sistema penitenciário no Brasil, você está falando de pessoas negras. Não é preciso explicar, não é preciso qualificar, né, a raça. Ah, não, vamos testar medicamentos em presos negros, ou em presos brancos, ou em presos de todas as... Não existe isso, não precisa disso. Então, realmente, assim, é de quinta categoria, né? É uma coisa que realmente... Pois é, então, e aí eu queria, para terminar esse assunto, que eu já vou ficando inflamada, mas tem um documento, quer dizer, óbvio, todos os influenciadores negros e negras se manifestaram durante o fim de semana, tem uma indignação enorme, principalmente quem é do campo jurídico, quem é do campo da agenda do desencarceramento ou do abolicionismo penal, como a gente chama, quem defende condições dignas do encarceramento, que a gente sabe que as prisões no Brasil já são uma coisa trágica, uma rotina, um cotidiano de violação de direitos humanos. A gente está com esse governo, que é um governo de brutalidade, que prega armas, punitivismo, endurecimento de legislação, quando a legislação disponível nem é cumprida, enfim. E aí vem esse desserviço de uma influenciadora e que ainda acha que pedir desculpas 2h no dia do meu aniversário, pronto, né? Porque branco só precisa pedir desculpa no Brasil. O resto tá tudo bem. Todo equívoco será perdoado com um pedido de desculpas. Ela não fez nenhum tipo de aceno, e muitos ativistas têm chamado a atenção para isso, de dialogar, de fazer uma live com pessoas ligadas à agenda do desencarceramento, do abolicionismo penal, de chamar influenciadores para discutir por que as declarações dela foram racistas, eugenistas, equivocadas, preconceituosas em relação ao conceito de defensores dos direitos humanos. O Brasil é um dos países do mundo que mais matam defensores dos direitos humanos. E uma mulher como a Xuxa dizer o pessoal dos direitos humanos vai reclamar, sabe? Não é aceitável. Bom, tem uma carta da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, a Xuxa, que são organizações, movimentos coletivos e associações de familiares de pessoas privadas de liberdade, que estão recolhendo assinaturas, primeiro com repúdio às declarações da Xuxa e cobrando algum tipo de agenda de compromisso que ela se disponha a fazer, além da retratação, divulgação dessa agenda. Eles estão propondo doação de 40 mil cestas básicas e kits de higiene para familiares das pessoas em situação de cárcere, participação em rodas de diálogo e o uso das redes sociais para dar visibilidade a, por exemplo, a agenda de desencarceramento, empregabilidade, a partir do instituto que ela mantém, Xuxa Meneghel, articule campanha para empresas privadas darem oportunidades de contratação, pessoas sobreviventes do cárcere, jovens que passaram pelo sistema socioeducativo, enfim. A única coisa que a Xuxa fez até aqui, além desse pedido de desculpas, foi também no dia do aniversário, horas depois do pedido de desculpas, um vídeo em que jovens e crianças, adolescentes negros, dão parabéns a ela pelo aniversário, o que é absolutamente lamentável, que é aquele do decálogo, como não agir quando você está diante de um questionamento em relação à questão racial, que é, tem um monte de pessoas negras que me amam e por isso eu mereço o perdão, ou eu não sou racista. Então, assim, fica aqui minha
Minha indignação mesmo por essa postura dessa pessoa, que inclusive ajudou, formou boa parte do seu patrimônio à custa de famílias, de meninas e crianças negras ao longo das décadas, e que não podia ter, independentemente da posição dela de defesa dos animais, de liderança, não podia defender algo tão absurdo quanto isso. Testes de medicamentos e de vacinas em pessoas encarceradas, que no Brasil são negras, jovens negros, de baixa escolaridade, como eu já disse. Segue o bonde, próxima pauta. Próxima pauta, o censo. A gente falou no passado, né, que o censo foi adiado por causa da pandemia, não tinha segurança de ter o censo no meio da onda que a gente estava. O censo ia começar ano passado? Em agosto. É sempre, né? em agosto. E não tinha essa segurança no passado, esperava-se. O dinheiro do censo foi realocado para a área de saúde, né, para o combate da pandemia. Esperava-se que esse ano fosse finalmente ter, mas o orçamento foi reduzido em quase 90%. O IBGE informou na última sexta-feira. Ia solicitar orientações do Ministério da Economia do que vai fazer, porque teve um corte de 90%. O orçamento do censo de 2 bilhões foi para 71 milhões. É inacreditável, né? Então, assim, não tem. E esse era o dinheiro orçado para agosto de 2020. Vale dizer, esses 2 bilhões, que já deve estar até defasado, né? Vamos combinar. Com o aumento da inflação, esses 2 bilhões vale bem menos do que valia no início, ou enfim, no meio do ano passado. Não, já foi cortado, porque na origem, a verba que o IBGE pleiteou foi de 3 bilhões e 200, 3 bilhões e 300 milhões. Aí houve uma redução para 2 bilhões e 300. Aí chegou-se, então, a 2 bilhões, que foi o valor lançado no projeto de lei orçamentária. O orçamento acabou sendo aprovado na semana que passou, ridículo, né? Quase 3 meses, já um quarto do ano, né? O primeiro trimestre terminando a aprovação do orçamento, que, aliás, é um caco, e não vou nem entrar nesse mérito, né? Da qualidade da peça orçamentária. O fato é que, primeiro, o relator Márcio Bittar, de 2 bilhões, ele diminuiu para 240 ou 250 milhões de reais, ou seja, cortou 1 bilhão 760 milhões. Não satisfeito, no dia da votação na comissão, que foi na quinta-feira, cortou para 100 milhões e depois, quando acabou o valor aprovado, foram 71 milhões. Surreal, né, gente? Para vocês terem uma ideia, eu escrevi uma coluna, né, na sexta-feira, acabei fazendo a coluna, virei a coluna correndo para tratar disso, porque achei que era muito importante. Mas o censo previa visitar 71 milhões de domicílios no Brasil, que é o total de domicílios. Então veja que os 71 milhões é R$1 por domicílio. A operação do censo já estava começando, quer dizer, já teve a inscrição para os concursos de operador censitário, recenseadores. Só recenseadores seriam 182 mil contratados. As provas, tem prova marcada para 18 de abril, é muito provável que seja cancelada, porque o dinheiro, obviamente, não dá conta da realização do censo esse ano. Paralelamente a isso, havia já uma mobilização dos servidores do IBGE pelo adiamento em razão da pandemia. Como a situação da pandemia, nesse momento, ela é pior do que há um ano atrás, quando o censo foi adiado de 2020 para 2021, e veja, foi a terceira vez na história que o censo foi adiado. O Brasil tem censo desde 1872. Sim. O censo é realizado nessa periodicidade de 10 anos desde 1920. Aí a gente não teve censo em ano zero. Em 1930, por causa da Revolução de 30, não teve censo. Aí depois, em 1990, porque foi o Plano Collor, ultra mega recessivo, o censo acabou sendo realizado em 1991. E seria agora, de 2020 para 2021. Os servidores do IBGE estavam pleiteando novo adiamento para 2022, porque achavam que mesmo que a pandemia, em agosto, né, quando os recenseadores vão para a rua, ela já tivesse mais ou menos controlada e permitisse a visita domiciliar, porque o censo é de visita domiciliar, a preparação já está inviabilizada por conta da pandemia, porque você tem que fazer concurso,
Aí concurso é aglomeração, num espaço, treinamento é aglomeração. Então já tinha essa tensão. Só que depois que a verba também desapareceu e o Ministério da Economia, nem aí, silenciosamente, nenhuma mobilização, nenhuma indignação, nada, acabou. Na sexta-feira, isso foi na quinta-feira da semana passada, na sexta-feira, dia 26, a direção do IBGE amanheceu dizendo que ia consultar o Ministério da Economia para pedir orientações sobre a operação censitária, que é a determinação por lei de que tem que se realizar a cada 10 anos. E quando chegou 4h22 da tarde, não vou me esquecer desse horário, entrou uma nota da comunicação do IBGE informando que a presidente, Suzana Cordeiro Guerra, pediu exoneração. Se demitiu alegando motivos pessoais, mas ninguém acredita nisso. Não, gente, né? Como eu vi um tweet querendo que eu fizesse me demitir porque estão querendo que eu faça o censo com R$3 e um Guaranaquate. Na verdade, assim, tem uma história cruel, porque a Suzana foi trazida pelo Paulo Guedes, uma meio pupila dele, veio do Banco Mundial, ela nem trabalhava no Banco Mundial nos Estados Unidos, em Washington, eu acho, e veio como, assim, uma apadrinhada do Paulo Guedes. E ela fez rigorosamente tudo o que ele quis, em termos de redução do questionário. Ele queria uma operação muito mais simples, criticou o questionário do censo, disse que em outros países não tem isso, mas outros países não são o Brasil. Ele citou, acho que a Finlândia, que não tem nem censo, mas aí, gente, enfim, não dá para comparar. Houve uma mobilização grande de funcionários do IBGE, de ex-presidentes, de sociedade civil em relação a isso, e se conseguiu chegar lá a um modelo, digamos, não ideal, mas digno, que são com esses cortes todos, etc., de tamanho de questionário e de verbo, portanto, do custo da operação. Só que, assim, agora acabou, né? E por que é tão grave? E, enfim, a gente está vivendo tanta coisa grave no Brasil, mas, assim, não ter censo é muito grave. Primeiro, assim, porque o governo Bolsonaro ele não tem apreço por seres humanos, esse arcabouço pelo país. Não tem. É o povo que odeia a gente, odeia a população brasileira, odeia o Brasil. É uma gente que quer destruir todos. Quer destruir o país. Eu ia falar pelo arcabouço de informação primária, imagina. mas não tem mesmo. Quer dizer, operam muito nos canais da desinformação e, obviamente, que órgãos públicos, inclusive, que estão a serviço da informação, de diagnóstico, do embasamento de construção de políticas públicas, de diagnósticos socioeconômicos a partir da produção de dados confiáveis, isso já não agrada, né? A um governo que opera muito no canal da desinformação, e não preciso nem me alongar sobre isso, porque todo mundo já sabe, mas já houve desqualificação sobre a taxa de desemprego do IBGE, o Paulo Guedes já fez desqualificação em relação ao questionário do censo, já teve o Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, desqualificando pesquisa da Fiocruz, já teve presidente do IPEA desqualificando o Atlas da Violência, pondo em dúvida informações, análises do Atlas da Violência produzido pelo próprio IPEA. Caso do INPE, né, que produz as informações, os mapas e o acompanhamento do desmatamento, das queimadas na Amazônia, da destruição da floresta. Bom, foi tão intenso que levou à exoneração do Ricardo Galvão, que era o diretor na época. Os dados da Covid, já foram 2 tentativas de intervenção que alterariam a produção de informações, e por conta disso, no ano passado foi criado o tal consórcio de imprensa, né, com as informações das secretarias estaduais de saúde, justamente porque o Eduardo Pazuello, ex-ministro, tentou fazer alteração na forma de contabilizar e de divulgar as informações, e na semana passada houve de novo uma tentativa na mesma direção. Então, em primeiro lugar, você não tem o compromisso do governo com informação de qualidade, etc. 2022 vai ser um ano de eleição presidencial. Que a gente está vendo da sociedade brasileira nesse momento, não vai ser bom, né? Se tiver um censo esse ano para ser divulgado no ano que vem, não vai ter coisa boa para ser mostrada. A gente está com panes, né, no sistema de saúde, na educação, na renda das famílias, no acesso ao trabalho. Então, essa é uma questão. Muita gente não vê condições políticas
para a realização de um censo no ano de 2022, no ano da eleição presidencial, em que pese o fato de que 2010 foi um ano de eleição presidencial e teve censo, mas o governo era outro, né, gente? Não era esse, e além de ser outro governo, no caso era governo Lula, não que Lula e outros governantes não tenham reclamado do IBGE e faz parte, não gosta do número, reclama do PIB, etc. Mas 2010 foi o ano de maior crescimento do PIB, quase na história da série histórica brasileira, 7,5% a economia cresceu. Então, quero mais é que mostre. Só que isso demonstra a gravidade da situação, que é a gente não ter um censo nesse ano ou no ano que vem, já não tendo tido em 2020. Por quê? O censo é a única pesquisa que vai em todas as casas do Brasil, em todos os municípios, de todas o perfil, as pessoas. Composição da família, idade, trabalho, raça, escolaridade. E aí, por amostra, condições de domicílios, acesso a bens. Mas, assim, é a única pesquisa que vai a rigorosamente todos os lares brasileiros. A partir daí, se monta diagnóstico e se elaboram políticas públicas. A gente está fazendo proposta de política pública com um censo que tem 10 anos. Há 10 anos atrás não tinha nem internet direito, não tinha nem rede social, como a gente tem, por exemplo. Esse é o ponto. Então, assim, não tem menor cabimento. Tem a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que sai a cada 3 meses, 6 meses, um mês. Não, tem a ela mensal, agora é contínua. Trimestral, enfim. Mas ainda não assim, é não por tem essa amostra. profundidade. Entrevista 2.000 e poucas pessoas e faz ali essa estimativa que englobaria toda a população, mas não é um censo, não é um número certeiro, não entra na casa de todo mundo, pergunta diretamente: oi, fulano de tal, como é seu nome, quantos anos você tem, quantos filhos, qual é a sua renda. Então, assim, não tem essa profundidade. Você tem a PNAD contínua hoje, que é do mercado de trabalho, ela, em tese, entrevista 70 mil domicílios por mês, são 210 a cada 3 meses, e a amostra vai mudando. Só que com a pandemia, isso mudou, porque não pode ter visita presencial. Então é por telefone, muita gente não responde. Então tem várias questões que são muito dramáticas. A gente não teve contagem populacional, que é uma coisa importante que tem sempre no meio do caminho, em 2015. Não teve em 2015, no governo Dilma, porque crise, porque não sei o quê, ia para 2016, ia para 2017, quando chegou 2017 falou. Pois é, aí ia para 2017. Quando chegou 2017, gente, para fazer em 2017 já faz logo o censo, não gasta esse dinheiro. Pronto, não teve contagem, não tem dinheiro. E aí, além de ser a pesquisa que produz, que permite diagnósticos sobre a nossa sociedade e ancora a elaboração de políticas públicas, é a partir do censo também que se determina a distribuição de receitas para estados e municípios, porque é um mapeamento importante do tamanho da população de todas as cidades, né? E obviamente, por isso, de todos os estados brasileiros. A gente está vendo, na pandemia, várias mudanças, né, no perfil de habitação, né, de migração da população. Muita gente mudou de cidade, muita gente foi morar na Serra, porque está fazendo teletrabalho, muita gente voltou para a cidade de origem. Então, assim, a gente está em plena transformação muito intensa da sociedade brasileira. As necessidades de saúde, as sequelas, pessoas com deficiência, com necessidades especiais que vão aparecer a partir da pandemia, que já estão aparecendo. Você tem criança fora da escola, adolescente, gente que interrompeu a escola, que saiu, que não está matriculado. De evasão escolar, que com certeza aumentou. A proporção, né, como é o nome disso? Da idade dos alunos para a série. Adequação. Isso. Série-idade. Se tá na série adequada para a idade, se tá atrasado, com certeza vai ter aluno que vai acabar ficando atrasado porque não tinha internet, não teve como fazer EAD, saiu da escola, vai voltar, vai ter que repetir o ano. Gente, é uma cagada. Não ter censo é uma cagada. A gente não tem dimensão do quanto isso é importante para a nossa construção de país, de política pública, para adequar os indicadores sociais, até para trabalho de ONG, para trabalho social, de sociedade civil, que não seja política pública do Estado. Mas tem que ter com que se basear. Você não faz nenhuma ação social, assistência social, nada,
distribuição econômica, nada sem saber a quantas anda a população. Então é realmente lamentável que a gente esteja chegando a esse ponto. Vamos ver como é que também se desenrola essa história ao longo da semana. Vamos para o último tópico, que a gente já está aqui, já é um episódio gigantesco. Vamos. Não, mas é um documento, um relatório super importante, chama Tiro no Pé. Eu recomendo muito que vocês procurem, a gente pode botar aí Vamos botar o link também na nossa sinopse. Um tiro no pé, chama Impactos da Proibição das Drogas no Orçamento do Sistema de Justiça Criminal do Rio de São Paulo. Como eu disse, uma produção do SESEC com coordenação da Julita Lengruber, mas só tem cabeçudo, gente muito boa que participou como consultor, Daniel Cerqueira, Ibis Pereira, Inácio Cano, Leonardo Musumessi, Tula Pires, Robson Rodrigues. Bom, tem o Raul Santiago, que também trabalha com o grupo. Então, assim, é um documento muito robusto, tem 64 páginas, mas eu acho que eu quero trazer o seguinte: o que eles chegaram nesse custo, como eu falei, eles fizeram um mapeamento de tudo que foi em termos de orçamento, né, com a aplicação de lei das drogas, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, considerando Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Sistema Penitenciário e DEGASE, que é de medidas socioeducativas. No caso de São Paulo é a Fundação Casa. No Rio de Janeiro, só com aplicação de lei das drogas, foi 1 bilhão e 50 milhões de reais no ano de 2017, 10% da despesa total desse aparato ligado à segurança pública. E no caso de São Paulo, foram 4 bilhões e 200 milhões de reais, 12,6% do orçamento total. Então, pelo menos 1/10 dos investimentos públicos nessa área do aparato jurídico policial vão por aplicação de lei das drogas, que são essa política de confronto, de encarceramento em massa. E aí eles fizeram uma comparação que eu achei super interessante, que é o seguinte: com o valor de mais de 1 bilhão de reais gasto pelo Rio de Janeiro em 2017 para aplicar a lei de drogas, seria possível custear a educação de 252 mil alunos em uma escola de ensino médio, construir 121 escolas para mais de 77 mil novos alunos, custear por um ano inteiro a educação universitária de mais de 32 mil alunos na UERJ, por exemplo, manter o funcionamento de 81 UPAs em favelas e periferias, adquirir mais de 5.850 ambulâncias com UTI móveis, garantir por um ano o funcionamento de 5 hospitais estaduais de referência como o Getúlio Vargas, o Hospital Getúlio Vargas aqui no Rio, beneficiar 156 mil famílias com aluguel social ao longo de um ano, beneficiar 145 mil famílias ao longo de um ano num programa de renda básica equivalente ao auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19, comprar 36 milhões de doses da vacina AstraZeneca, suficientes para vacinar 18 milhões de pessoas contra a Covid-19. Gente, dá vontade de chorar, não dá? Dá. E esse aqui é o custo de um ano, ou seja, todo ano é isso. Todo ano é Olha o tanto que você poderia transformar a sociedade, né, mudando uma lógica de política de segurança e do punitivismo, e a gente volta para o assunto... que é baseado no racismo, basicamente. Por um modelo fracassado. Porque se você ainda dissesse assim, não, me custa 1 bilhão a mais, mas realmente resolvi o problema. Não tem mais, tá todo mundo pronto, não tem tráfico, a não tem gente arma, não tem nada. ressocializa, as pessoas saem, não voltam pro crime, vai pra prisão e tem condições dignas. Então é 1 bilhão que todo mundo que entra sai melhor, sai ressocializado, sai pro mercado de trabalho, sai bombando. Não é, né? Não. É no lixo, é jogar no lixo, é jogar no lixo, rasgar. Quer dizer, é um rasgar fracasso. dinheiro e jogar pro alto. Todo mundo se armando cada vez mais, a polícia, os bandidos, os policiais morrendo. Vamos também levar em conta isso. Claro. Quer dizer, os tem o policiais que encarceramento. vêm, basicamente, a maioria da mesma classe social dos bandidos, traficantes, enfim. Todos convivem, criança, né? Tem essa história que é um clássico.
um pedaço acaba indo para o tráfico porque não tem emprego, porque não tem condições de estudo, porque não tem condições de trabalho, de vida, e a outra vai para o exército ou para a polícia. E todo mundo que cresceu junto acaba se confrontando e morre dos dois lados. Todo mundo sabe, essa história é velha, isso não é novidade pra ninguém. Então, assim, não tem ninguém ganhando nisso. Pois é uma guerra em que todos perdem e que ainda assim os formuladores de política pública, os governos, as autoridades insistem nisso. Então, assim, é muito importante esse documento para nos levar à reflexão. E eu achei essa lista muito feliz no sentido de mostrar, o que a gente está perdendo, que a gente não está ganhando nada e o que poderia ser e não está sendo em razão desses prejuízos. Então, meus cumprimentos a essa equipe que produziu isso. Não foi um trabalho fácil de se chegar nesse custo e que tomara, os tempos são tão difíceis, né? Para a gente pensar nessa quantidade de problemas, mas que tomara que esse relatório, que esse documento, que essa reflexão, ela chegue a muita gente, sensibilize, né, principalmente a sociedade civil. Eita, engasgou aí. Um bebê com tosse aqui. Um bebê que deu uma engasgadona. Que ela sensibilize as pessoas que precisam se convencer do quão errado está esse modelo e o quanto a gente poderia ganhar com isso. Quer dizer, 1 bilhão por ano, olha a lista que eu fiz, né, de coisas que a gente já podia ter transformado a nossa sociedade. Metade do censo também. É verdade, metade do censo. Como eu vou Mas como foi 2017, né? 18, 19, 20, 21, já pagava tudo. Vou citar sobre isso minha ex-presidenta Dilma Rousseff. Lá vem. Não acho que quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Basicamente é isso. Então, e com isso acabamos, né? Com isso acabamos, né, Brasil? É um episódio gigantesco, gente. I'm sorry. Mas tinham muitos assuntos. Conseguimos fugir um pouco da temática da pandemia, o que me deixa muito feliz, porque eu não aguento mais falar de coronavírus, variante, vacina, morte. Mas, enfim, batemos 3.600 mortes essa semana. Por dia, uma aberração pior esse país. Momento, cada semana pior que a outra. 300 mil mortos. Mas conseguimos nesse episódio fugir um pouco, falar de outras coisas que também nos orienta para outro canto, não é isso? Então tá bom, meus amores. Um beijo, até terça-feira que vem. Eu quero desejar boa Páscoa, né? Para os Páscoa. Cristãos, ou não. Ou não também, que é tradição cultural, né? Pois é. São tradições religiosas, mas são tradições também culturais. Mas deixando a recomendação de evitem aglomeração. Cuidado com os velhos. Né? Vamos fazer que nem no Natal a gente recomendou aqui. Gente, vai ser diferente. É a segunda Páscoa, né, que a gente está passando nessas condições. Mas hoje o cenário é mais difícil do que no ano passado. Então eu acho importante que a gente seja prudente, cuidadoso. Estamos aí em vários estados com esse que eu estou chamando de recesso sanitário, tem gente chamando de super feriadão, eu acho isso abominável, essa ideia, porque não é isso, é um tempo de recolhimento, de confinamento, para tentar conter a transmissão desse vírus. Então a ideia é isso, vamos usar esse tempo para, na medida do possível, né, ficar em casa, reduzir o máximo o contato, para ver se a gente... É nós por nós, né? Nunca foi tanto nós por nós. Então, é importante que a gente tenha um pouco mais de energia para superar esse momento. Quando a barra pesar muito, olhem para o céu de outono, porque o céu está lindo. E, como diz o Krenak, né? Empurra o céu. E boa Páscoa para vocês, então, cristãos ou não. Sábado de Aleluia também é dia de macumbeiro, né? Na virada de sexta-feira santa para sábado de Aleluia é a abertura dos terreiros. Não pode dormir antes de meia-noite, tem que ficar com a luz acesa. Cada das aberturas dos terreiros, comam sua canjica, seus peixes, bacalhau. Pois é dia. Comprei, olha a coincidência. Axé, amém. Comprei canjica essa semana, nem pensei nisso, mas comprei. Lacramos. Viu? Então, um beijo, pessoal. Até terça que vem. Boa semana para vocês. Fiquem bem.